Oi pessoal, tudo bom? A gente agora vai realizar um lab relacionado à instalação do CentOS e já vamos começar aqui no processo. Vamos começar aqui, aguardamos aquela tela de loading, aí agora vai aparecer a tela de instalação do sistema operacional. A gente vai selecionar a opção português, vamos continuar. Aqui não tem muito segredo, por ser uma instalação de laboratório, vamos fazer o seguinte processo na parte de particionamento. A gente pode configurar o particionamento de forma automática ou configurar nós mesmos o particionamento. Aqui a gente pode selecionar a criação de particionamento LVM mesmo e clica aqui para criá-las automaticamente. Aqui é configurado o /boot, que é o que? Que é o diretório onde vai armazenar as informações importantes para o boot. O barra é o diretório principal do Linux. Nele é armazenado uma gama de diretórios muito importantes para o funcionamento do sistema operacional. E também é configurado o /swap. O que é o swap? Quando a quantidade de memória RAM atingir um nível máximo de uso, esse swap vai servir como meio que uma adição à memória RAM. Por exemplo, se você tem 10 GB de memória RAM e você configurar 8 GB de swap, você vai ter uma memória aí para armazenar processos durante um certo período de 18 GB, até para ajudar no desempenho do servidor e não torná-lo disponível pelo alto uso de memória. Vamos aqui, aceitar as alterações. Vamos lá agora configurar a parte de rede. Vamos em configurações IPv4, vamos selecionar a opção manual e adicionar rede. Vamos adicionar 92.317/24, gateway sendo 92.192.192.168.3.1. Servidor de DNS, vamos usar o principal do Google. Vamos salvar e adicionar rede. Finalizar. Agora vamos começar a instalação dele e nesse modo de instalação a gente vai já configurar uma senha para o usuário root, que é o usuário raiz do Linux. Agora vamos aguardar um pouquinho. Prontinho, apareceu a opção de reinicialização, vamos estar apertando ela. Agora vamos aguardar ele iniciar. Já apareceu a escolha de kernel. Agora nós vamos acessar nossa VM. Espera só um minutinho. Show. Vamos acessar com o usuário root, que é o padrão, e a senha que selecionamos lá no começo. Beleza, quais são os comandos para a gente se orientar dentro do Linux? Um dos primeiros é o pwd. O que ele faz? Ele mostra em qual diretório você está atualmente. No caso eu estou no /root. Um dos comandos importantes para poder aprender é o comando de listagem, chamado ls. Ele lista os arquivos diretórios dentro de uma unidade de armazenamento, no caso dentro de um diretório. Aí, para poder obter mais informações usando o ls, usamos o ls-l, que vai dar mais detalhamento sobre os arquivos. Para a busca de arquivos ocultos, usamos o ls-a, no caso só "-a", que vai aparecer os arquivos que começam com ponto, que são arquivos ocultos do Linux. Para poder apresentar esses arquivos ocultos junto a um detalhamento, é usado o ls-la. Aí pode ver que do lado do grupo root, que está a primeira coluna usuário, a segunda grupo, tem alguns números estranhos. Não são tão estranhos assim, eles são os bytes do arquivo, no caso o tamanho deles, equivalente a bytes. Para poder tornar mais legível esses números, é usado o comando ls-lh.
No caso, ls-lha para mostrar com mais detalhamento, mostrar uma forma de leitura mais humana e mostrar os arquivos ocultos também. Outro comando importante é para a navegação entre diretórios, que é o cd. Para podermos navegar entre diretórios, podemos passar o caminho deles. Por exemplo, eu posso passar o caminho para o /etc. cd, que eu vou explicar depois o que é o /etc. Pronto, estamos no diretório etc. Para poder voltar para a home do usuário Linux, no caso para a home do usuário root, usamos o comando cd util, que vai voltar lá para o /root. Para podermos voltar para o diretório anteriormente acessado, usamos o cd-, que no caso vai fazer a gente voltar para o /etc. Para voltar um diretório, a gente utiliza o cd ... Nisso estamos no barra, que é o diretório principal do sistema operacional Linux. Para poder acessar um diretório, pegamos o cd e colocamos o nome do diretório. Aí, usando a tecla Tab, podemos verificar arquivos e diretórios dentro do diretório de destino. No caso do /root não tem nenhum, então a gente pode ir para o root. Prontinho, estamos no root. Um outro conjunto de comandos é para instalação de pacotes no Linux, que é o dnf. Vamos falar aqui em install dnf. Vamos confirmar a instalação e nisso ele vai baixar os pacotes necessários. Vamos aguardar um momento. Ele já está instalando algumas libs, que são as bibliotecas relacionadas aos pacotes. Vamos confirmar novamente. Está instalando, prontinho. DNF instalado. Para a instalação do DNF, a gente também pode removê-lo, usando como o comando remove DNF, que é no caso o nome do pacote. Sim. Prontinho, foi removido. Outro comando importante também é para gerenciamento de serviço. Seria o systemctl. A gente pode dar um systemctl status para verificar o status de determinado serviço, como por exemplo SSHD. Bom, o serviço de SSHD está rodando no momento. Podemos pará-lo usando o comando systemctl stop SSHD. Aí a gente usa o comando de status e verifica que ele foi parado. Para inicializar, a gente pode usar o systemctl start SSHD para validar se ele foi iniciado, certinho. Um comando para poder fazer com que um serviço inicie após a inicialização do sistema operacional é o systemctl enable e o nome do serviço, no caso para usar SSHD. Aí, para desabilitar essa função, a gente usa o comando disable. Prontinho. Aí, para ativar de novo, só usar o enable e certinho. Para a edição na placa de rede do Linux, podemos usar o seguinte software, chamado NM2. Vai demorar um pouquinho. Aqui. A gente pode usar ele para editar a placa de rede que está sendo utilizada primariamente. Podemos editar até a placa de rede secundária ou determinada placa de rede dentro do sistema.
Aí agora a gente vai entender a hierarquia de arquivos de sistema no Linux. A hierarquia começa com o barra. O barra é o primeiro diretório no Linux. Depois vem esses outros diretórios. Vamos começar com o barra bin. O barra bin armazena arquivos binários, sendo executáveis, scripts ou comandos do sistema. Como por exemplo, a gente pode entrar no barra bin e verificar comandos como o who, que mostra qual usuário estamos acessando, o who I am, no caso who am I, para verificar qual usuário está sendo usado para acessar também. E podemos usar também o yum, como a gente utilizou na instalação do pacote. Aí, o próximo diretório após o barra bin é o barra boot. O boot guarda informações que são carregadas no processo de boot, como informações do modo de boot, sendo o BIOS ou o UEFI. O barra dev armazena os devices, que são os dispositivos. Ele armazena arquivos de dispositivos relacionados a disco e também a periféricos, como o teclado, mouse e etc. O próximo é o etc. Ele armazena arquivos de configuração das aplicações. Depois temos o barra home. O que é o barra home? Todo usuário novo, quando criado, é criado uma pasta para ele poder armazenar os arquivos dele e gerenciar os mesmos. Essa pasta é denominada de barra home. Quando criamos um determinado usuário, criado um diretório aqui com o nome do usuário. Por exemplo, se a gente criar um usuário chamado teste, aqui vai ter um nome teste nele. Vai ter um diretório com o nome teste. Após o barra home, temos as libs, que seria deixa eu pegar aqui, L, seria a lib e a lib64. Essas são bibliotecas externas, sendo lib o local onde é armazenado bibliotecas com arquitetura de 32 bits e lib64 um diretório que armazena bibliotecas externas com arquitetura de 64 bits. Depois temos o barra media. O que faz o barra media? Ele armazena os pontos de montagem de pendrive ou outros dispositivos externos, como HD externos. Depois temos o barra mnt, que armazena pontos de montagem de arquivos temporários, como por exemplo pastas de rede. O barra opt armazena pacotes opcionais, quando por exemplo você instala um determinado programa e para funcionar melhor o programa pede a instalação de determinada extensão. Essa extensão seria um pacote opcional, caso não fosse obrigatório. O barra proc armazena informações de hardware, como por exemplo o arquivo CPU-info, que pode dar um cat barra proc barra CPU-info, para pegar informações relacionadas à CPU, ou o proc barra ls-pci. No caso aqui não existe esse diretório, mas em algumas distribuições Linux existe um arquivo chamado ls-pci. Nele é armazenado todos os dispositivos que estão conectados via PCI Express. Agora vamos voltar lá para o início e vamos falar do barra root. O que é o barra root? Ele é o home do usuário root. É o diretório inicial onde o root sempre está acessando. Depois vemos o barra run. Ele armazena arquivos temporários em execução, como por exemplo um processo que está em execução e ele gera um arquivo temporário. Para ver o que está rodando dentro do Linux é interessante dar um ls-l barra run, que vai mostrar os processos rodando. Por exemplo, tem o firewall-d, que é o firewall do Linux. Aí após isso a gente tem o ls-l, temos o sbin. O sbin funciona como bin, só que ele armazena binários executáveis que somente o usuário root possui acesso.
e comandos que somente o usuário root podem executar. Depois temos o diretório srv, que seria o diretório que armazena alguns arquivos relacionados ao sistema. Por exemplo, que no caso não tem nenhum no momento para ele poder estar armazenando, mas também é relacionada como se fosse o proc. Alguns diretórios que são executáveis temporariamente, no caso processos que são executáveis temporariamente. Aí depois temos o /sys, que armazena informações de hardware, drives e módulos. Vamos acessar aqui, se quiser, a gente pode dar aliás -l /sys. Ali vai mostrar os devices, informações relacionadas ao firmware e informações relacionadas ao kernel. No /tmp é mostrado arquivos temporários no sistema. No /usr são armazenados arquivos que um determinado usuário específico consegue acessar. No caso é um diretório criado para um usuário em específico. Depois temos o /var. Aqui. ls -a. O /var ele armazena variáveis do sistema e também é usado para leitura de logs na pasta log, que está logo abaixo de lock, que é o link simbólico. Aí essas são algumas informações úteis sobre o Linux. Espero que isso tenha ajudado vocês a entenderem um pouco mais sobre o Linux. Claro, isso foi uma aula, um laboratório totalmente básico e para iniciantes que gostam do Linux e querem saber mais sobre.